Pessoal, bom dia. Essa notícia foi sugerida pelo Diogo com dois Os. Não sei como se pronuncia isso. Então, eu agradeço ao Diogo pela sugestão. E se você quiser sugerir alguma notícia, você já sabe, é só ir lá na nossa página ancap.su, http://ancap.su. Lá tem um botão para você sugerir a pauta e falar a notícia, colocar lá o link da notícia que você quer que a gente comente. Se for uma notícia legal, a gente vai comentar aqui. Você pode também comentar sobre outras notícias, acrescentar alguma informação. Tem todo um sistema lá muito legal para a gente levantar essas pautas mais interessantes para falar aqui. E aproveita que você está aí, dá aquele murrão no like aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, mas vamos ao assunto. Apple é processada por não remover o Telegram da App Store. Bom, vocês sabem, como a gente já falou em vários vídeos aqui, depois que o Twitter e o Facebook, o Instagram saíram num spree de remover contas aleatoriamente, culpando aquele protesto no Capitólio. A gente já falou sobre isso aqui, tá na cara que aquilo ali foi forçação de barra, ou seja, não foi uma insurreição, não foi uma invasão do Capitólio, foi um protesto. Quebraram coisas, isso nunca é legal, teve gente que morreu, isso também não é legal, mas dizer que o pessoal ali queria tomar o poder é falso, não queria. Queriam protestar o que eles acham muito justo, que seria a necessidade de fazer uma recontagem lá e coisa e tal. Enfim, depois daquele incidente, as companhias de mídia social americanas resolveram fazer um crackdown e diminuir o alcance de contas de direita, conservadores, principalmente ligadas ao Trump. O Trump foi bloqueado em praticamente todas as redes sociais e muitos apoiadores dele também foram bloqueados, foram impedidos de funcionar. Você viu o que aconteceu em seguida, foi uma migração em massa para o Parler. Então o Parler começou a receber muitas contas, e aí o que, que houve? A Amazon foi lá e tirou os servidores do Parler numa atitude absolutamente repreensível, posto que contra o contrato que eles tinham, né? Como eu já falei para vocês, do ponto de vista libertário, a empresa não é obrigada a fazer negócio com ninguém que ela não queira. Eu acho perfeitamente razoável uma empresa não querer fazer negócio com uma pessoa. É direito da empresa. Se você é proprietário de uma empresa, você é o proprietário dela, você decide o que é feito com a sua propriedade. Então, se você não quer fazer negócio com A, B e C, por qualquer motivo que seja, inclusive por questão política, é seu direito recusar serviço a essas pessoas. A questão toda é, no momento que você assina um contrato, esse contrato faz lei entre as partes. Então, a Amazon quebrou isso, o que foi muito ruim. O Twitter, o Facebook, o Instagram, que também bloquearam o Trump, eu não vejo como uma coisa particularmente ruim, porque os termos de uso deles permitiam isso. É verdade que se você olhar no termos de uso deles lá, é altamente questionável se realmente foram aplicados de forma correta. Caberia realmente uma verificação por um tribunal privado disso daí. Mas, em última análise, são termos subjetivos, se o cara incitou violência ou não é questionável. De qualquer forma, eles tinham liberdade dentro dos termos de uso de fazer isso. No caso da Amazon, não. No caso da Amazon, no contrato dizia que a Amazon poderia sim recusar-se a hospedar um site que promovesse conteúdo de ódio, esse tipo de coisa, mas que eles dariam 30 dias de aviso prévio, e isso não foi respeitado. Então, claramente, nesse caso, houve quebra de contrato aí, mas o assunto aqui nem é esse. Como vocês sabem, por que essas empresas baniram o Parler, por que nenhuma outra hospedagem aceitou o Parler? Porque há pressão de grupos políticos. Como eu falei, por trás dessa perseguição toda, raramente está o mercado, porque para o Twitter vai ser terrível essa expulsão do Trump. Eles vão perder muito conteúdo mesmo. Então, ou seja, fatalmente eles vão ter uma diminuição sensível do número de pessoas engajando lá no Twitter. Eu, particularmente, já tenho notado isso. Eu lá no Twitter não tem mais nenhuma notícia nova, só tem o pessoal falando besteira. Como eu falei outro dia, uma sopa morna lá que não serve para nada, não dá para. Não tem conteúdo nenhum de fato. O Twitter provavelmente vai voltar para o que ele era antes de 2016, voltar a ser uma plataforma morta. Mas enfim, é, esses grupos, pelo livre mercado, não tem justificativa fazer esse tipo de coisa. O que justifica é por pressão política. E se você reparar, a maior parte dessas companhias, quando elas fazem esses comunicados de que vão fazer
censura, vão fazer expurgo de conta. Você pode reparar que o comunicado é muito mais uma justificativa para a esquerda do que para a direita que está sendo expurgada. Eles nem se preocupam em falar com a direita. Por quê? Porque eles estão sendo pressionados por grupos políticos de esquerda, pelo Estado. É o Estado que está por trás disso. A aristocracia política que quer forçar essas empresas a fazerem isso. E aqui a gente tem mais um caso, um grupo esquerdista chamado Coalition for Safe Web, que lógico, a gente sabe que eles botam esses nomes bonitinhos, não, a gente só quer uma web mais segura, não sei o que lá, né? Lógico, a gente sabe que no final das contas eles querem censura, querem tirar o discurso conservador, querem tirar os pontos de vista libertários, pelo motivo puro e simples que eles não conseguem mais atrair gente. A esquerda está morrendo na internet, não conseguem mais atrair gente. Isso para eles é um desespero completo. Mesmo os jovens que costumavam, na sua ingenuidade original, de não entender como funciona o mundo, ir direto para a esquerda, porque a esquerda tem aqueles maravilhosos slogans e coisa e tal, estão percebendo que libertarianismo é muito mais forte. Tem muito mais jovem libertário do que jovem de esquerda hoje em dia. E isso, para esses caras, é terrível. Eles estão perdendo a base que vai fazer, que faria no futuro a esquerda forte novamente. Então, eles têm que calar conservadores, têm que calar libertários, e essa é a técnica deles, né? E aí, o que essa empresa, esse grupo político, claramente político, está fazendo? Entrou com uma ação contra a Apple para forçar a Apple a retirar o Telegram. E, veja, é uma coisa complicada isso, porque é um processo, a Apple certamente vai ter que responder a isso, e como eles já tiraram o Parler, eles ficam numa situação delicada, porque eles também não deram chance nenhuma ao Parler. E o fato é o seguinte, o Telegram, se você reparar, ontem lançou uma mensagem falando que eles estão iniciando um processo de censura de contas e grupos que promovam atos de violência e coisa e tal, que justamente é aquele negócio de evitar ceder para esses grupos de pressão. Lógico, eu não sei como vai ser essa censura do Telegram, mas eles certamente vão precisar ter algum tipo de censura para justificar sua existência nessas plataformas. É uma briga, não tem jeito. O caminho, no final das contas, é provavelmente o governo pressionando, essas entidades de esquerda pressionando. Eu não duvido que o Telegram vai ser em algum momento retirado da Apple Store. Mas essa ação aqui não é para ser preocupante ainda, porque, veja, ação não quer dizer necessariamente ganhar a ação. Tá? Processar, qualquer um pode processar qualquer um com base em qualquer coisa. Então não necessariamente isso daqui é uma coisa que vai prosperar, e eu acho particularmente que não deveria. Né? Por exemplo, a Parler foi acusada de não gerenciar conteúdos gerados por seus usuários, o que é falso. A Parler também tem uma política de banimento. Vocês não sabem, mas a Parler tem essa política sim. Pessoas forem denunciadas muitas vezes lá, eles podem banir aquela conta do Parler. Então, assim, é totalmente injusto. Esse troço foi claramente uma ação de cartelização para evitar que o Twitter sangrasse ainda mais, que eles fizeram essa ação de tirar o Parler. Não tem nada a ver com questão de censura, de evitar atos terroristas. Vocês sabem, né? Do ponto de vista libertário, linguagem não pode ser contida. Violência, sim. Ameaça, sim. Mas linguagem em si, por mais que seja algo que você discorde, você tem que tolerar a linguagem. Lógico que isso aí fica um negócio no meio termo, e lógico também que o fato de você ter um mecanismo de censura é só um primeiro passo, a gente tem que ver como é que isso vai ser colocado. Então pode ser que o Telegram tenha colocado lá um mecanismo de censura, mas use muito raramente. Pode ser que o Parler coloque um mecanismo de censura, mas use muito raramente. A questão toda, no final das contas, é se esse tipo de ferramenta for usado como é usado pelo Twitter, como é usado pelo Telegram, como é usado pelo Twitter, como é usado pelo Facebook, em que basicamente, se você é de direita ou você é libertário, você é cortado do discurso. E não interessa muito a sua opinião sobre nada, mesmo não interessa se você está incitando violência ou não, qualquer coisa que você fale pode ser tomada por eles como incitação de violência e isso levar a banimento. Então realmente é uma coisa muito triste, isso já é algo esperado, mas como eu já falei em outros vídeos, isso não é preocupante. A tendência disso é fazer simplesmente a direita e os libertários migrarem para outros canais,
muito em breve a gente vai acabar tendo toda uma outra estrutura diferente. O que está acontecendo é a sociedade fazendo mitose ou meiose, ou sei lá o que eu faltei essas aulas de biologia, tudo, está se dividindo nesses dois polos. Você vai ter, no final das contas, uma sociedade de leis privadas, é a única alternativa para esse tipo de arranjo social que está se formando naturalmente. Por isso que o governo vai entrar, o governo Biden vai entrar com o pé pesado na censura de redes sociais, ainda assim não vai conseguir, porque no final das contas a internet não é americana, ela é do mundo todo. E esse processo é inevitável. Basta haver informação descentralizada e distribuída para as pessoas se unirem conforme as suas opiniões e não conforme o que a televisão julga, joga em massa nas pessoas, né? Então, vai ter hoje um vídeo muito interessante lá no Visão Libertária sobre o futuro do Trump, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa mídia centralizada versus descentralizada, mas fica só aqui um spoiler do que vai vir hoje e mais tarde, vai ser bem legal. Não percam lá no Visão Libertária. Sim, claro, muito importante acrescentar, nós estamos no Telegram, tá? Não esqueça de seguir a gente lá, t.me/ancap_su. Coloca lá, entra lá no nosso grupo, tá todo um debate sobre os vídeos nossos lá, todos os vídeos são avisados, acompanha a gente lá.